Deixa eu resumir o que já aconteceu até aqui das duas mensagens anteriores a essa. Deus não precisa do seu dinheiro, do meu dinheiro. Deus quer o meu coração e o seu coração. O desejo é que nós venhamos a aprender dele, a depender dele e sermos fiéis administradores de tudo que ele nos deu para a sua glória. É sobre isso que nós conversamos nas duas últimas semanas. Se você não veio, você está por dentro de tudo que eu falei aqui nos 2 domingos anteriores. O ano era 1932. Os agricultores do sertão nordestino viviam um grande dilema. Uma seca devastadora tomou conta do Nordeste brasileiro. Os fazendeiros, os plantadores, os donos de sítio, não sabiam se pegavam as suas últimas sementes para alimentar a sua família, que estava indo em direção ao litoral, ou se pegavam aquelas últimas sementes, lançavam ao solo, e caso não viesse a dar, comprometeria a alimentação da sua família. Na década de 20, muitas pessoas do litoral foram para o sertão nordestino em busca de terra, plantio, autonomia, renda, melhor qualidade de vida. Durante aproximadamente 10 anos, a chuva veio no tempo certo e as plantações vieram. Quanto mais gente chegava, mais a caatinga era devastada, mais desmatamento acontecia e mais as intempéries do tempo faziam o seu efeito naquela região do país. Em 1932, o Nordeste foi atingido pela pior seca da história em memória viva daquele povo. Muitos agricultores tinham reservas suficientes para alimentar a sua família ou para plantar. Nós não vivemos esse dilema, mas semear envolve risco. Porque quando você enterra uma semente, você abre mão do controle sobre ela. Você já não tem mais domínio. Ela fica à mercê de outro cuidado, de outro senhor, de outras intempéries. Se a colheita não vem, você perde. Nas últimas semanas eu tenho conversado com vocês sobre semear. Semear o seu futuro no reino de Deus, os seus recursos no reino de Deus, os seus dons no reino de Deus, a sua vida no reino de Deus. E tudo isso chega hoje a um ponto culminante dessa série de 4 episódios. Hoje, nós vamos falar sobre uma história que Jesus conta, baseada no tema Custe o que custar para ouvir, servo bom e fiel. Se você tem a sua Bíblia e quiser abrir Lucas 19, se você quiser acompanhar uma outra versão, no telão eu passo a leitura a partir do verso 11. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia, então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Lucas nos diz exatamente por que é que Jesus conta essa parábola. Alguns dos seus discípulos começaram a especular de que quando Jesus entrasse em Jerusalém, o reino de Deus se estabeleceria.
ele iria pegar os governantes ali, ia assumir o trono, ia destituir Roma, ia montar uma revolução armada, anjos do céu viriam, alguma coisa iria acontecer. E o reino de Deus se estabeleceria imediatamente quando ele entrasse em Jerusalém. Mas Jesus sabe que o que o aguardava em Jerusalém não tinha muito a ver com o governo, rei, beleza, poder e autoridade. Ao contrário, o que aguardava Jesus em Jerusalém era: ele seria rejeitado, ele seria crucificado e ele ressuscitaria. Coisas bem diferentes do que a expectativa dos discípulos estava rondando o coração e a mente deles acerca de Jesus. O verso 12 e 13 continuam. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. De quem Jesus está falando? Dele. Deixa eu contar a minha história para vocês. Antes de partir, Jesus reúne 10 de seus servos. Esses servos representam quem nessa história? A igreja. Você, eu, vocês, nós. E deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. É meu, eu vou colocar sobre os cuidados de vocês para que vocês possam investir esse dinheiro. Seu povo, ele não está falando daqueles que ele havia chamado, seu povo o odiava. E enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Ou seja, eu e você estamos com recursos do céu, vivendo num mundo hostil ao nosso Senhor. Tem muita gente contrária a nós. Depois de ser coroado, ele voltou. E aqui, ele está falando de coisas futuras, porque ele vai voltar. E chamou os seus servos, os quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. Eu vou parar a leitura aqui, porque eu acho que tem 2 pontos importantes que eu gostaria que talvez você, criança, não é o ponto da mensagem, mas são coisas dignas de nota. A primeira coisa importante que vale a pena ser dita para ser anotado nesse texto é que esse Senhor, ele é generoso. Como assim ele é generoso? A palavra que Jesus utiliza de rei, de servo aqui, não é um servo remunerado. A palavra aqui no grego é escravo. Porque não tem nada mais dependente do que o seu senhor do que um escravo. Ele é totalmente dependente. Pastor Jesus, então, está apoiando a escravidão com esse texto? Não. Ele só está utilizando uma realidade cultural para contar uma história. E a generosidade desse servo, desse senhor, se manifesta no fato de que ele concede aos seus servos dinheiro e recompensa. Coisas que senhores não fazem. Muito menos com escravo. Então, o retrato inicial é de um senhor generoso. Uma outra coisa importante a ser notado nesses 7 versículos que nós lemos inicialmente, é que esse Senhor também, ele tem um poder econômico muito significativo. Porque falar em 10 moedas de prata para você talvez não tenha muito significado. A Revista Atualizada utiliza uma expressão 10 minas. Cada moeda de prata equivalia a aproximadamente 3 meses de salário. E o texto está dizendo que esse senhor está dando 30 meses de salário para essas pessoas administrarem enquanto ele não vem. Quanto representa isso hoje na realidade dos moradores de São Paulo? Aproximadamente 150 mil reais. Uma pessoa que chama 150 mil reais de pouco, há de convir que
Ele tem uma certa reserva financeira ali que ele olha isso e fala assim, não, isso aí é trocado. E ele dá 150 mil para um, 150 mil para outro, 150 mil para outro. Se a gente for para a passagem análoga a essa no Evangelho de Mateus, Mateus utiliza uma expressão chamada talento. O talento já significa 2 anos de salário. E ali são 5 talentos. Dá 10 anos de salário. 1,2 milhão de reais. E aí ele fala assim, foste fiel no pouco. No pouco? 1,2 milhão, pouco? 2 realidades desse Senhor. Ele é generoso e ele tem muito dinheiro. Então não esqueça disso. Isso aqui é importante. Essa é a característica dele. Mas por que Mateus e Lucas contam a mesma história com números diferentes? Ah, peguei uma contradição da Bíblia. Gente, Jesus era um pregador itinerante. Ele contava uma história em São Paulo, ele contava uma história no Rio de Janeiro, ele contava uma história em Lambari. Eu peguei as 3 principais cidades do Brasil. E a partir disso, eles podem ter anotado e registrado perspectivas diferentes daquela história. Aqui ele contou assim, lá ele contou de outro jeito. Porque o importante não é o valor numérico, mas é o ensino por trás dessa instrução. Verso 18. O servo seguinte informou, Senhor, investi seu dinheiro, ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, servo bom e fiel, governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. A revista atualizada fala que ele embrulhou a moeda num lenço e deixou bem escondido. E quando ele voltou, ele se aproxima do seu senhor, abre o lenço e fala, está aqui, exatamente o valor que você me deu. E aí vem uma frase bem complicada. Tive medo, pois o Senhor é homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Estranho, né? Não encaixa com o Senhor mencionado nas 2 pessoas anteriores a ele. Não tem nada de generosidade, nada de riqueza. O único aspecto que esse servo atribui a ele é a severidade. E engraçado, porque se a pessoa é severa, pode ser que para alguém seja um estímulo, para ela zelar ainda mais por aquilo que ela recebeu, tendo em vista que você sabe o que você vai encarar quando ele voltar. Imagina você trabalhando numa empresa e aí o seu superior direto, o seu gestor, chega para você, atribui uma tarefa e fala, daqui a 3 meses eu volto. E quando ele volta, você fala assim, não, você é muito grosso, resolvi não fazer nada. Vou fazer nada. Não faz sentido uma expressão como essa. E aí vem a resposta do Senhor, ainda na parábola. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos teria recebido com juros. Você poderia pelo menos ter depositado em um banco para que isso não ficasse parado. Mas você não fez nada. E deixa eu dizer para você, o que mais me impacta nessa fala do Senhor é essa palavra mau. Servo mau. Nós normalmente conhecemos a maldade por um viés. E esse texto mostra para a gente que no reino de Deus há mais de uma maneira de você ser mau. A primeira delas é quando você é mau utilizando o modo de ação.
eu quebro os 10 mandamentos, eu falo, eu brigo, eu xingo, eu respondo, eu roubo, eu adultero, eu conto fofoca, eu odeio, eu não respeito os meus pais, eu não respeito Deus, eu não respeito absolutamente nada. É uma maldade por modo de ação. Mas esse texto levanta um outro aspecto da maldade. Ele fala que a maldade também pode ser caracterizada por um modo de omissão. E nesse âmbito é quando eu deixo de investir a sua vida. Você deixa de investir, melhor dizendo, a sua vida. Eu deixo de investir a minha vida. E na perspectiva da parábola, isso também é maldade. Não por pecados que eu cometi, mas por um propósito de vida que eu omiti. Eu retive. Isso me preocupa. O texto continua. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro e deem ao que tem 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado. Mais do que nada tem, até o que tem, lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse rei, tragam-nos aqui, executem-nos na minha presença. A graça de Deus terá um fim. Qual graça é essa? A graça que está disposta para a salvação, para perdão, para reconciliação, para salvação. Um dia isso vai acabar. E depois que isso acabar, nada mais poderá ser feito. Absolutamente nada mais poderá ser feito. Não adianta você jejuar por quem já morreu, orar por quem já morreu, acender vela por quem já morreu, fazer sacrifício por quem já morreu, porque isso vai acabar. A parábola diz que um dia, essa graça que foi dada para você, e que você não aproveitou, não multiplicou, não aplicou, não fez render, vai ser tirado. Porque você nunca entendeu o que é a graça derramada. Não entendeu. E um outro recado. E aqueles que se opuseram a esse rei, aqui a gente vê uma face de Jesus pouco explorada nos púlpitos, nos ensinos, nas devocionais. Aqueles que sempre foram oposição a mim, tragam-nos, e eles terão um fim. Jesus é extremamente generoso e bondoso com aqueles que confiam nele. Mas aqueles que o rejeitam descobrirão que Jesus será terrível no último dia. Uma parábola decisiva para os discípulos de Jesus. Uma parábola que levanta 3 perguntas para nós. O que exatamente nos foi dado? Na versão que nós lemos fala de moedas, na versão atualizada fala de minas, na versão de Mateus fala de talentos. O que é que exatamente nos foi dado? O que nos foi dado é qualquer capacitação que o Senhor deu a você para que ele fosse tornado conhecido. Qualquer coisa que o Senhor deu para você, para que ele se tornasse conhecido. O que o Senhor deu para você?
Infelizmente, assim, faço uma ressalva aqui. A maioria das pessoas olha para esse texto na perspectiva de Mateus e associa talento, que é uma palavra grega, que foi praticamente transliterada ali, com o talento nosso. Malabarismo, tocar, cantar, falar, marcenaria. Não é só isso. Não reduza a esse aspecto da vida. É muito mais amplo. É tudo. Tudo que Deus te deu para torná-lo conhecido. Tudo. Absolutamente tudo. Qualquer bênção que o Senhor concedeu a você. 3 delas que são mais relevantes para nós nessa noite. 3 grandes T's: tempo, tesouro e talento. O foco da sua vida. O que é que você tem feito com os seus dias? O que é que você tem feito com a sua carreira? Com a construção dos seus anos? Se eu lhe perguntasse o que é mais importante em sua vida, provavelmente você diria: é Jesus, pastor. Mas o que o seu histórico de navegação me diria? O que o seu algoritmo das redes sociais me diria? O que o seu tempo definitivamente me diria? Existe um ativo irreparável que é o tempo. E esse tempo nos foi dado por Deus. Ninguém vai morrer antes do propósito de Deus. Mas todos nós seremos avaliados, cobrados, com essa moeda preciosa que o Senhor nos deu. O tempo. O tesouro. Onde você gasta o seu dinheiro? O que o seu extrato bancário do cartão de crédito me diz sobre as suas prioridades? O que ele diz sobre as minhas prioridades? Se eu perguntasse para você, você diria: Jesus, mas o que essas coisas nos diriam? Porque esse é o nosso testemunho. Talento, habilidade, dom, inteligência, carreira, conhecimento, profissão. O que você tem feito com os talentos que o Senhor colocou sobre a sua vida? Se você é um discípulo de Jesus, você tem talento. Onde você tem utilizado? Você tem avaliado com qual finalidade você tem investido as suas grandes habilidades? Uma outra pergunta importante para nós nessa noite é: o que Deus espera de nós? Se Ele nos deu tempo, tesouro e talentos, o que Ele espera de nós? Segundo a parábola, Ele deseja que a gente multiplique isso. Isso deve render. É inadmissível que tudo isso que nos foi dado seja devolvido exatamente na mesma medida que foi recebido. Essa parábola nos ensina que nós não temos responsabilidade por quanto nós recebemos. Porque tem gente que é irritantemente abençoada, não tem? Não tem? Faz tudo bem. É incrível. Mas está fora da minha responsabilidade. Eu não posso olhar para o meu Senhor e reclamar
que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, outro recebeu 3, outro recebeu 10. Está fora. Qual é a minha responsabilidade? É o que eu estou fazendo com o que eu recebi. O que Deus espera de nós? Que isso que eu recebi seja aplicado para multiplicar no reino dele. O que recebeu 10, devolveu 10. O outro devolveu 5. E o outro absolutamente nada. O nosso Senhor sabe que todos nós começamos de lugares bem diferentes na vida. Bem diferentes. Talvez você tenha tido o privilégio de nascer numa casa onde o evangelho era exposto à mesa quando você ia dormir. Os seus pais iam à sua cama, te davam um beijo, dizia: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu tenho orgulho de você. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E você aprendeu a ler a Bíblia, e você aprendeu a orar. Nesse ponto, você está a quilômetros de largada daqueles que não conhecem nem o Pai, que foram rejeitados a vida inteira pela mãe, que foram alcançados por Deus no fundo do poço, quando nada mais fazia sentido na vida. A gente larga da vida de lugares diferentes. E não tem nenhum problema isso. Mas o que você tem feito com o que você recebeu? Às vezes, a gente julga o nosso currículo espiritual pelo sucesso. Jesus julga pela mordomia. É o quanto você tem multiplicado isso. Não guarde esse talento. Não guarde o seu talento. Não importa o quão pequeno você acha que ele seja. Pastor, mas eu não consigo fazer nada. Ah, consegue. Não. Eu tenho certeza que se você pegar um kit de visitante e chegar para um visitante que está vindo à igreja, você consegue fazer isso aqui, ó. O seu sorriso, a sua disponibilidade, o seu carinho, faça, aplique, viva, se disponha. Venha fazer parte dos grupos musicais da IPVM. Entra aqui. Ambiente de relacionamento, de cuidado, de amizade. Além de cantar, vocês vão dar boas risadas, não vão? Ah lá, tá vendo? Se envolva. Envolva os seus talentos, o seu tempo e o seu tesouro naquilo que vai multiplicar. Porque um dia o Senhor vai voltar. E o que nós faremos? O que nós faremos? Uma última pergunta. O que impede tantas pessoas de investir para o Senhor? O texto no capítulo 19, no versículo 21, diz assim: tive medo, pois o Senhor é severo. Tive medo, pois o Senhor é severo. Esse servo não confiava no Senhor. Mesmo que essa história mostre que o Senhor é generoso, paciente, rico. E isso torna essa história ainda mais poderosa. Porque quando você considera que é o Senhor que conta essa história, é o próprio Jesus que conta essa história, e ele conta essa história a caminho de Jerusalém, onde ele vai morrer pelos pecados dos seus servos rebeldes, já houve algum Senhor mais gracioso do que Jesus.
Já houve um Senhor mais digno de confiança na sua vida do que o próprio Cristo? Deixa eu fazer um alerta para você. Seguir verdadeiramente a Jesus é um risco. Porque você precisa tirar as mãos do controle. Você tem que ceder o controle para Ele. Você precisa parar de ver os seus recursos, tempo, tesouro e talento, primariamente como ativos que você constrói o seu reino. E olhar para tempo, tesouro e talento como ativos para construir o reino dele, não o seu reino. Para que isso realmente seja uma verdade, é preciso que você enxergue em Jesus dignidade para ser o Senhor da sua vida. Porque senão, isso nunca vai acontecer. O que é que impede tantas pessoas de investir para o Senhor? Não conseguem ver dignidade nele. Acham que ele é homem severo. Eu já contei isso para vocês. Uma das irmãs da minha mãe virava para mim e dizia assim: Gu, eu amo Jesus, mas eu não gosto de Deus, não. Sempre entendeu que ele é severo. Nunca viu a beleza de um pai que entrega o seu filho para morrer por homens e mulheres pecadores. Meus irmãos da IPVM, quando eu penso sobre os nossos 84 anos e sobre os nossos próximos anos, algumas coisas falam ao meu coração. Anote isso. Tudo que precisamos para cumprir nossa missão já está aqui. Já nos foi dado. Tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, Deus já nos deu. Não está faltando nada. Está tudo aqui. Esses servos não precisam pedir mais recurso ao seu Senhor. Ele deu para eles tudo o que eles precisavam. E se tudo que é necessário para essa igreja alcançar essa cidade e os confins da terra, Deus já nos deu. Está aqui. Está no nosso meio. E pelo fato dele já nos ter dado, cada um de nós será julgado pelo modo como usa aquilo que lhe foi confiado. Nem mais, nem menos. Nós usamos aqui na IPVM muito essa palavra mordomo, mordomia, cuidado. Nós usamos isso aqui. O mordomo não é dono de algo, ele é apenas o administrador. Ele está em nome do proprietário. É o que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo, o meu talento e os meus tesouros. Agora existe uma pergunta muito importante. Por que Deus me deu o que me deu? Por que Deus te deu o que Ele te deu? Por que você tem o que você tem? A mente que você tem, o raciocínio que você tem, as habilidades que você tem. Por que você se dá tão bem profissionalmente? Por que você é tão eficaz quando você precisa ensinar alguma coisa? Por que quando você coloca um instrumento na sua mão, por mais que você não conheça, isso parece que em pouco tempo ganha uma vida extraordinária? Por que o lápis e a caneta na minha mão não conseguem extrair mais do que uma casinha e um laguinho e uma fumacinha numa chaminé, e na sua mão vira uma obra de arte? Por que Deus te deu o que Ele te deu? Para Ele ser glorificado através da sua vida.
Abandone a construção do seu reino. Tudo que você tem não é seu, é dele. É para ser usado para ele, para a glória dele, por meio dele. Porque um dia ele vai voltar. Gustavo, o que é que você tem para mim? Ô Senhor, o que é que você tem para ele? Não é nosso, é dele.